por salvação. Ele é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o meu Deus, Deus Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o varão de guerra, Senhor é o seu nome. Amém, igreja? Amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Nesse momento eu contarei a história de um homem por nome Moisés. Aqueles que sabem, aqueles que não sabem, vão passar a saber agora que Moisés foi um homem escolhido a Deus por dedo. Nesse momento você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: você foi escolhido? Você foi escolhido por cabeça. Ou seja, você fará a diferença nesta terra. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Isso é a história que Moisés foi escolhido por Deus. E quando Deus escolheu Moisés, depois de ter passado por diversas dificuldades para libertar aquele povo de Israel, que esse foi o intuito para o qual Deus chamou aquele homem, para libertar o povo dele que estava cativo, que estava preso, que estava ali sendo afrontado por Faraó, pelos seus capangas, vamos dizer assim. E Deus, quando ele chamou aquele homem, ele falou: você vai e vai dizer que o eu sou lhe enviou. Só que Deus, ele já deixou avisado que ele quebrantaria, ou melhor, que ele endureceria o coração de Faraó, para que aquele povo não fosse liberto, para que ele não permitisse que o povo fosse liberto. Parece contraditório, não é verdade? Se Deus ele está falando, vai lá que você vai ser um instrumento, que você vai fazer com que aquele povo saia daquela terra para me adorar em uma terra que mana leite e que mana mel. Agora Deus ele fala que vai endurecer o coração de Faraó para que isso não ocorra. Se você recebe uma missão dessa, o que você faz? Você vai falar: mas espera aí, não estou entendendo. O Senhor, como Deus, está falando que eu vou libertar, e agora está falando que o Bambambam lá não vai deixar ninguém. Resumindo, aconteceu exatamente o que Deus falou. Moisés ele foi, Deus colocou pessoas ao seu lado para ir com ele, porque ele se achava pequenino. Eita, Deus é maravilhoso. São os pequeninos que ele gosta de usar, viu? É os pequeninos, humildes de coração. Aí Moisés foi, chegando lá, ele não permitiu. Faraó não permitiu que ele libertasse o povo. Ou melhor, Faraó não libertou aquele povo. Então, para resumir, ocorreram 10 pragas. Porque veio a primeira praga para que Faraó visse que Deus era Deus. Aleluia! Aí Faraó amolecia o coração e pensava: não, vou libertar. Depois ele falava: não vou. E por isso ocorreu por 10 vezes, 10 pragas. Certa vez, o coração de Faraó amolecido, o coração do inimigo amolecido, libertou aquele povo. Quando aquele povo estava no meio do caminho, Faraó caiu em si e falou: peraí, esse povo de Israel, eles me adoram, ou melhor, esse povo são os meus escravos, e agora quem vai me servir? Ele caiu em si e falou: peraí, eu acredito que ele imaginou, foi a maior burrada que eu fiz, né? Só que nessa daí o povo já estava no meio do caminho, né? Aí ele falou assim: ó, vamos atrás desses rapazes aí, vamos atrás dessas moças, vamos atrás dessas famílias aí, porque eles têm que nos servir. Eles têm que continuar sendo nossos escravos. Agora eu te pergunto, o inimigo veio para quê, irmãos? Olha o inimigo aí, ó. Querendo fazer com que o povo dele continue cativo, para continuar pisando, para continuar amacetando o povo de Deus. Olha Deus falando aí, ó. Olha o que o inimigo quer fazer com a nossa vida. É triste, não é verdade? Mas a história ela continua. Deus na história que quando aquele povo estava sendo perseguido agora por Faraó e os seus cavalos e os seus cavaleiros, há um momento em que o povo se depara com o mar atrás dos inimigos e o mar à sua frente. Diz a história que o povo ele começou a clamar:
Só que eles acabaram de clamar e já foram reclamar. Falou Moisés, é o seguinte, Moisés, lá fora, lá no Egito, tinha sepulcro pelo menos. E se a gente morrer aqui? Onde seremos enterrados? Para quem não sabe, naquela época um sepulcro era muito mais importante do que hoje. Tinha uma cerimônia muito mais espetacular, vamos dizer assim, era festa naquele tempo. Porque a pessoa, quando ela era morta, ela queria ser lembrada. Ela queria uma cerimônia. E o povo estava reclamando, porque não ia ter a cerimônia de morte. Não ia ter um lugar para enterrar, porque se eles morressem no deserto, ia haver o quê? Os animais dos céus, as aves, comer as suas carnes, o osso ia ficar ali. Não ia ter dignidade. E o povo reclamando. Aí Moisés olha para eles e fala assim, ei, escute uma coisa. Calai-vos e sabei que quem peleja por vós é Deus. Aleluia. Lembra que eu falei para você olhar para o seu irmão e falar que você é livre? Aqui o tema diz assim, o cântico de Moisés. Conta-nos a história que Deus falou assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga a este povo aí que marche. Diga para este povo marchar, Moisés, porque esse povo acabou de clamar, Moisés. Mas eles estão murmurando, Moisés, o que está acontecendo? Eles pararam de acreditar no meu poder? Aleluia. Eles pararam de acreditar que o eu sou lhe enviou, Moisés? Até quando, Moisés, esse povo vai murmurar e desacreditar no meu poder? É verdade. Eles são pequeninos, Moisés. Eu continuo sendo Deus, Moisés. Manda esse povo marchar, manda esse povo trabalhar, Moisés, aleluia. Irmão, essa palavra veio primeiro para mim, tá? Eu não estou aqui te exortando, não. É o Espírito Santo que está falando com a sua igreja. E para quem não sabe, o sinônimo de exortação é amar. Amém? Porque um pai, quando ele corrige o seu filho, é porque ele ama, ele quer o melhor. Amém? E a história continua, diz que Deus ele dá ordem para Moisés usar aquilo que ele tem na sua mão. E o que ele tem na sua mão é um cajado. O que você tem na sua mão para marchar? O que você tem na sua mão para que um milagre aconteça? Aleluia. Senhor, o que eu tenho em minhas mãos? Aleluia. E Deus ele está dizendo para mim e para você, usa o que tem na sua mão. Moisés naquele exato momento ele tocou na água. E diz a palavra que duas paredes se formaram, do lado direito e do lado esquerdo. Agora eu pergunto para você, que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Que Deus ele abre o mar a favor daqueles que não são merecedores. Que somos nós. Nós não merecemos nada. Mas Deus ele falou, ei, fui eu que criei. Fui eu que criei. Vocês são meus filhos. Vocês são meus e ninguém toca. Por isso que Deus ele mandou Moisés. Ele mandou Moisés porque ele já estava por aqui, ó. Falou o quê? O meu povo está sofrendo. Espera aí, vamos parar com essa história aí. É hora do meu povo triunfar. É hora do meu povo oferecer um culto de adoração a mim, Deus falando. Está na hora, Moisés, vai lá, vai libertar aquele povo, porque eu estou mandando, eu sou está te enviando, eu tenho o poder de Deus. Aleluia. Aí a história nos conta que o povo de Israel, eles passaram em terra seca. Agora você imagina a poeira que fez aquele povo correndo ali dos egípcios, hein? Só que não para por aí, diz-nos a história, que no decorrer do caminho, o faraó, com os seus cavalos cavaleiros, começaram a entrar no mar, porque o povo já estava atravessando. Eles contemplaram a glória de Deus, logo eles falaram, opa, esse é o caminho. Quem contempla a glória de Deus, vê o caminho. E naquele exato momento, eles falaram, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Imagino que houve um alvoroço ali entre o povo de Deus, porque eles ficaram com medo.
Agora fala, quem busca a Deus e não crê em Deus, não confia em Deus, só clama por clamar, ele vai ter medo do inimigo mesmo, não é? Faz sentido, não é verdade? A Bíblia não fala que eles ficaram com medo, mas pela lógica nós entendemos isso. Só que diz-nos a história que a nuvem que estava sobre o povo de Israel, que é a nuvem que durante o dia cobria aquele povo, e durante a noite ela saía, foi a mesma nuvem que causou um alvoroço, um reboliço, uma bagunça no meio dos cavalos e cavaleiros do inimigo. E esse alvoroço foi para que retardasse, foi para que impedisse o povo a sair daqui e pegar o povo aqui e trazer de volta, aprisionar aqui. Você entendeu o que Deus está fazendo nesta noite? Ele está impedindo o agir de Satanás na nossa vida. Aleluia. E a história continua, diz que as rodas quebraram, os cavalos caíram, os homens caíram, e o povo chegou do outro lado. Aleluia. Chegando do outro lado, nós chegamos no capítulo 15, que diz assim: o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele foi e foi por salvação. Verso 2. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o varão de guerra, o Senhor é o seu nome. O que Deus está querendo dizer com esta palavra? Que não adianta o inimigo nos cercar, não adianta ter o mar na frente, não adianta ter o inimigo atrás, porque Ele vai dar a sua vitória. Ela vai subcomandar. Esterebeis, tem que eu comandar que a subcomandar. Esterebeis, tem que eu comandar que a subcomandar. Mas é necessário que nós confiemos em Deus. Aleluia. É necessário que marchemos na presença de Deus. É necessário que trabalhemos para Deus. Aleluia. Aleluia. Não sendo da palavra, mas a palavra diz que para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele e dEle são todas as coisas. Por que você está com a boca fechada? Por que você está com a boca fechada? Aleluia. Atravessaram aquele mar, Deus deu a ordem para Moisés tocar no mar novamente, e aquele mar se fechou, e o inimigo pereceu. O inimigo mais uma vez se levantou e caiu, para a glória de Deus. Alava subcomanar. Mais uma vez, hoje, Deus decreta a derrota de Satanás. E mais uma vez, por amor a Ele e ao teu povo, Ele nos dá salvação, porque diz aqui: o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos livrou do cativo, da cadeia, o Senhor nos livrou de sermos mortos como prisioneiros. E eu não estou falando isso por causa do testemunho da nossa irmã, não. Porque quando me foi feito o convite na casa da minha mãe, pela missionária Sônia, a pastora Sônia, no domingo, na segunda-feira de manhã, eu já estava buscando a Deus. Porque só quem prega, só quem gosta, quem ama de louvar e falar do amor de Deus sabe a responsabilidade que é você falar disso aqui. Então eu busquei, e esta foi a palavra que Deus deu no meu coração. A hora se avança, eu já vou finalizar. Só para resumir, para a gente gravar aquilo que Deus fez, uma palavra de reflexão para a nossa vida. Que Deus, Ele levanta um por amor do seu povo. Deus, Ele levanta um para salvar uma humanidade. Deus, Ele deu a ordem para Moisés para dizer para o povo marchar.
E durante 2 meses, toda a igreja que eu vou, Deus fala assim: manda o povo ir buscar as almas que estão aí fora. Aleluia. Não está aqui na mensagem, mas é Deus que está falando com você. Deus, Ele está falando comigo, porque quando eu estava orando, eu falei: Senhor, tem certeza que eu vou falar isso para o seu povo? Eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Nem eu estou pregando aí fora, Senhor. É verdade, irmãos. Nem eu estou levando aí, ó. Nem eu estou fazendo obra social. Então a palavra é para mim e para você. Porque quando Deus, Ele nos ama, Ele nos corrige. Para a gente crescer, para a gente melhorar. Para a gente continuar fazendo a obra de Deus com muito amor. Hoje, durante a tarde, pela misericórdia do Senhor, eu fiquei muito feliz, porque é difícil um adolescente aceitar isso. Viu? Para a sua alegria, eu e nosso irmão Lucas tiramos um período de comunhão com Deus, onde nós oramos, cantamos, ouvimos a palavra de Deus. E quando eu fiz o convite para ele lá na minha casa, ele aceitou de prontidão. Ele citou uma palavra profética que ele recebeu, Deus falou com ele, Deus falou comigo. E eu falei: meu Deus, como é válido, né? Pelo menos uma coisinha eu acho que eu fiz hoje, para a glória do Senhor, porque eu estou de férias agora, né? Da faculdade, tudo. E Deus, Ele é fiel, irmão. Orem pela vida do nosso irmão Lucas, que Deus tem grande coisa a realizar na vida dele. Voltando para a palavra, Deus, Ele falou para o povo marchar, Deus, Ele libertou, Deus, Ele curou. Diz a história que o povo, ele foi passando pelo deserto, o povo foi murmurando, infelizmente o povo foi errando, a estadia no deserto foi se prolongando, porque a palavra diz que o caminho era curto, mas por causa da rebeldia do povo, infelizmente demorou. Mas mesmo assim, Deus, ele foi tão misericordioso com aquele povo, com o povo dele, que diz a palavra que as roupas cresciam, os calçados, junto com as pessoas. Que fenômeno é esse? É a glória de Deus, é a presença de Deus. Ele sustenta cada um. Diz a palavra do Senhor, quando ele estava reclamando por água, eles chegaram num lugar que tinha água amarga. Deus, ele transformou em doce, saciou a sede. Diz a palavra do Senhor, quando eles queriam carne, Deus deu carne. Diz a palavra do Senhor que ele deu maná. Ou seja, Deus, ele sustenta sempre, irmãos. E mesmo assim o povo estava reclamando. Mas é só uma palavra de reflexão para a nossa vida. A irmã Natália falou: vamos adorar, vamos engrandecer, vamos exaltar esse Deus. Fica com essa palavra. Eu fiquei com ela, eu comi dela, e em nome de Jesus, pela fé, nós vamos colocar em prática, resgatando almas, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quando eu citei que eu estava buscando a Deus com Lucas hoje pela tarde, o que eu quis dizer era o seguinte: Lucas, você precisa se firmar. Só que por amor a Deus. Você não tem que se firmar porque Deus, ele pode te dar salvação. Porque aqui o povo cresceu os olhos quando Moisés falou para ele: Deus me enviou para enviá-los a uma terra que manda leite e mel. E eu falei: Lucas, você tem que ser cristão aqui em casa, na igreja, na escola. Eu estava orientando ele ali pelo Espírito Santo de Deus. E você fica aqui, rapaz, presta atenção. E Deus, ele foi nos conduzindo ali. Eu ouvi ele um pouquinho. E eu entendo que Deus é isso que Ele quer. Porque Ele não está preocupado com a nossa salvação. Ele está preocupado conosco. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu vou te buscar porque eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Senhor, eu vou te buscar porque eu creio que o Senhor vai me exaltar. Eu vou te buscar porque eu creio que aquela porta ali vai abrir. Deus, ele vai fazer tudo isso, mas é só consequência. Fica tranquilo, viu? Sabe por quê? Diz a palavra do Senhor que os ouvidos deles não estão agravados, ou seja, não estão tampados, não estão surdos. Diz a palavra do Senhor, em Isaías, também, no mesmo capítulo, que os braços dele não estão mirrados, não estão encolhidos, para que não possa abençoar. Só que assim, para abençoar tem que ter alguns requisitos. Só que assim, se a gente adorar a Deus, isso é consequência. Você vê que interessante? Deus, ele se agrada do seu povo clama e ele atende. Mas a primeira coisa, ele adora a Deus. A consequência é essa, irmão. Fica com essa palavra, reflita, fala: Senhor, eu vou te adorar, assim como diz a tua palavra,
pelo que tu és, porque tu és santo. Senhor, o salmista Davi falou que eu andarei nas veredas, que ele andaria nas veredas da justiça. Para quem não sabe, vereda é caminho. Para quem não sabe, tá? Não estou subestimando ninguém. Andarei nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele mesmo confessou com seus lábios, e Deus ele falou assim: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Olha que lindo isso. Nossa, uma vez, pela misericórdia do Senhor, uma vez eu ouvi isso, eu falei: Senhor, eu quero voltar a ser um homem segundo o seu coração, porque nesse mundo tenebroso em que vivemos não é fácil. Mas Deus é quem vai nos dar a vitória. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos pedir, que Ele vai nos dar. Não é verdade? Vamos amar. Amém? Que a salvação já está garantida, né? Porque Jesus ele morreu. Quando eu falo garantida, não é que a gente não precisa fazer mais nada. Não, a gente precisa continuar na comunhão com Deus. Assim como eu e o Lucas estávamos hoje à tarde. Talvez você esteve no seu trabalho, na condução, independente do lugar. A salvação e Deus é o nosso alvo. Por que a salvação? Porque a salvação nós estaremos do lado de Deus, né? Adorando a Ele. E a Bíblia fala em Apocalipse o que, missionário? Quando chegaremos lá, diremos o que? Santo. Continua aí, vai o refrão. Santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Por gentileza, com permissão do missionário, só aqui, né? Gostaria de, eu senti no coração interceder pelas crianças. E aproveito o ensejo para orar por você. E assim como João Batista, certa vez quando foram indagar ele a respeito de Jesus, sobre as maravilhas que Deus estava fazendo no batismo, João Batista falou: é necessário que façamos como noivo. É necessário que façamos como noivo quando está se casando. Se alegrar, porque ele está se casando. E Jesus ele estava realizando um casamento com a sua igreja, porque o povo de Israel tinha quebrado a aliança. Amém, irmãos? Amém. 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 O povo de Israel ele tinha derretido a aliança. Deus ele fez uma nova por meio de Jesus Cristo. E João Batista falou assim: Senhor, é necessário que eu diminua. Ou melhor, ele falou para aqueles que estavam falando mal de Jesus: